Jesus está vivo. Verdadeiramente, Ele ressuscitou. É assim que eu quero abrir esse dia com você, e lembrando daquela notícia, que foi a notícia que impactou Maria, que impactou os discípulos e tem impactado a humanidade, nos impactado. Que esse dia seja muito especial, que você seja muito fortalecido e encorajado na direção de Jesus. Nós preparamos para hoje uma programação especial, onde nós vamos nos lembrar das 7 últimas palavras de Cristo e vamos terminar com a ressurreição de Jesus. Para não interromper essa palavra, eu quero já dar as orientações sobre a nossa vida comunitária, convidar você a participar conosco. Primeiro, quero saudar você. Se é a primeira vez que você tem um contato com a IBM Alphaville, a gente tem muita alegria em se conectar com você. E a nossa comunidade é uma comunidade focada em Jesus. Se você procura uma igreja não religiosa, focada em Cristo, nós estamos prontos para abraçar você. Também gostaria de convidar você a visitar as nossas páginas. Nós temos páginas para todas as faixas etárias, o Celebrando a Restauração continua funcionando, os nossos pequenos grupos. Se você quer entender um pouco mais sobre isso, vá para o Instagram ou para o Facebook, ou mesmo no nosso site www.ibmalphaville.org.br. Você pode participar ali. Também a gente quer continuar convidando você para as campanhas sociais. Nós entendemos que a igreja é a resposta para o mundo. E nesse momento, mais do que nunca, a gente está super ativo, ainda que isolados, obedecendo às ordens do governo e às recomendações da saúde. Nós estamos ativos, levando alimento para as pessoas, cuidando dos menos favorecidos. Temos uma campanha para doação de cestas básicas, temos uma campanha para confecção de máscaras para distribuição gratuita, temos uma campanha em andamento para doação e arrecadação de equipamentos de segurança para os profissionais de saúde. Você pode se juntar a nós. Também convido você a fazer as suas doações. A nossa igreja não é sustentada por um grupo pequeno. Ela é sustentada por Deus, através de muitas pessoas. Faça a sua oferta, seja fiel a Deus no seu dízimo. Se você está vendo as nossas contas, esse é o único momento que eu vou falar disso hoje. A minha oração é que Deus possa te visitar onde você estiver. Que o seu coração, neste momento, ao assistir e ouvir cada palavra, seja renovado. Que a sua alma seja inspirada. Vamos orar e assim começamos a celebração desta manhã. Jesus, nós queremos te adorar, nós queremos glorificar o teu nome, porque o Senhor está vivo e presente na nossa vida. Mas também queremos pedir que, por graça e misericórdia, o Senhor toque cada coração neste momento. Que todas as palavras, todas as canções, que todo som, que toda palavra entre no nosso coração. E que o nosso coração, neste dia, possa te render a adoração que é devida ao teu nome. Muito obrigado, porque o Senhor está vivo, presente entre nós, e pedimos que o Senhor nos renove e nos toque, em nome de Jesus. Amém. Você vai ouvir a partir de agora o desfecho final da morte de Jesus na cruz, as suas 7 últimas palavras. E eu queria começar lembrando da entrada de Jesus em Jerusalém. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Essa é a frase que Jesus e seus discípulos escutam ao entrar em Jerusalém na semana da Páscoa, assim como está escrito em Lucas, capítulo 19, versículo do 28 ao 40. Uma passagem que é conhecida como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Os discípulos de Jesus, depois de verem coisas incríveis, os milagres acontecerem, a transformação na vida das pessoas que se encontravam com Jesus, eles tinham certeza de que Jesus, sim, é o Messias. E eles estavam cheios de expectativas com a entrada do Messias em Jerusalém. A expectativa é que Jesus ia chegar ali, ia celebrar a Páscoa, ele ia se tornar rei de Israel. E ali, ele iria estabelecer o reino de Deus. E parece que o povo também estava com a mesma expectativa, pois, quando viram Jesus chegar em Jerusalém, eles começam a gritar, a celebrar e cantar: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Porém, diferente da expectativa criada, a realidade é que Jesus estava ali numa viagem sem volta. A realidade é que Jesus ele não teria uma multidão de apoiadores, mas sim uma multidão gritando: coloque esse homem numa cruz. A realidade é que Jesus ele não receberia uma coroa real, mas sim uma coroa de espinhos. A realidade é que Jesus não sentaria num trono, mas sim seria pregado numa cruz. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor.
E ele vem mais uma vez, em mais uma entrada triunfal. Mas agora não para entrar em Jerusalém, e sim para entrar no seu coração, para entrar na sua casa, para entrar na sua história, nos seus dias, na sua dificuldade, nas suas lutas, na sua vida. Crie expectativas, pois o Rei chegou. Acompanhe o que vem pela frente. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou por seu amor, a graça recebi, pelo amor dou graças. Pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor que no trono está. Após ser preso, açoitado e crucificado, Jesus estava no pior momento de sua vida, enfrentando uma grande dor. Mas mesmo ali, naquele momento, ele vê aos seus pés a sua mãe, João, que era o discípulo que Jesus amava. E está escrito assim no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 26. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: "Este é o seu filho." Em seguida disse a ele: "Esta é a sua mãe." E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Jesus Cristo era o filho mais velho de sua casa. E ele assumiu o lugar de seu pai, José, o seu pai terreno, que havia morrido, como provedor daquela casa. E agora Jesus ele iria morrer e ele sabia que a sua mãe ia precisar de ajuda no sustento dela. Então, mesmo naquele momento, no pior momento da vida dele, no momento em que Jesus estava fazendo algo para salvar a humanidade como um todo, estava fazendo algo universal, ele mesmo assim se preocupa com a sua mãe.
Jesus amava muito a sua mãe. Olha para ela e sabia, ela vai precisar de ajuda. Então ele chega para João, que era um discípulo muito próximo dele, e diz: João, cuida dela, cuida da minha mãe como se fosse a sua mãe. E mãe, agora você vai ter sustento, você vai ficar protegida, porque João vai cuidar de você como se ele fosse o seu filho. Então a gente vê ali um cuidado específico de Jesus com a sua mãe. Mesmo naquele momento em que ele estava salvando a humanidade toda, ele percebeu que a sua mãe individualmente precisava de um cuidado. E como isso nos ensina que às vezes a gente acha que Jesus está fazendo coisas muito grandes, que ele não vai se preocupar individualmente com cada um de nós, mas não. Ele sim se preocupa, ele conhece cada um de nós, ele sabe que cada um de nós precisamos. Olha para cada um de nós, vê a nossa necessidade específica e cuida de cada um de nós. Da mesma forma como ele cuidou ali da sua mãe, ele vai cuidar de você, ele vai cuidar de mim, de cada um de nós, e nós podemos depender e confiar nele. Esse é Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. Tu és o Alfa e
Em Lucas 23, versículo 34, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Nesse momento, Jesus já estava na cruz, entre dois criminosos. Infelizmente, a humanidade naquela época via Jesus no mesmo pé de igualdade de pessoas que tinham cometido atos absurdos, crimes hediondos, roubos e tudo mais. Infelizmente, a humanidade via Jesus dessa forma, mas não era dessa forma que Deus via o próprio Cristo e não era dessa forma que Cristo queria nos ver. Ele diz: Pai, perdoa, e quando ele diz Pai, perdoa, a gente pode perceber nessas palavras tamanha o amor, a graça e a misericórdia de Deus para com a humanidade. Primeiro, a gente pode perceber ali o tamanho do amor de Deus. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que acreditasse nele não morresse, mas tivesse a vida eterna. Então o amor de Deus passava por essas palavras de perdão de Deus para com a humanidade. Ao ouvir essa palavra, Pai, perdoa, nós também percebemos o tamanho da misericórdia de Deus para com a humanidade. Misericórdia é quando nós somos poupados de um castigo que merecíamos. Nós merecíamos a condenação, nós merecíamos a morte, mas Cristo morreu em nosso lugar. Cristo foi para a cruz em nosso lugar. Pai, perdoa. E essa frase, por último, mostra também, além do amor de Deus, além da misericórdia de Deus, essa frase pode nos mostrar o tamanho da graça de Deus em direção à humanidade. Se por um lado a misericórdia é sermos poupados de um castigo, a graça é receber um presente no qual não merecíamos. Nós não merecíamos a vida eterna, nós não merecíamos a salvação, mas Deus, por meio de Cristo, através do seu sacrifício na cruz, resolveu nos abençoar com a graça. A humanidade naquela época não viu Jesus como ele era, mas mesmo assim, Deus optou olhar para a humanidade não como ela é, mas como ela deve ser. Através de Cristo Jesus, nós temos livre acesso a Ele, nós somos abençoados com o seu amor, com a sua misericórdia e com a sua graça. Que o perdão de Deus possa ser derramado sobre toda a humanidade, sobre a minha vida e sobre a sua vida, dia após dia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Salvos do mal nós estamos. A teu favor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve. Diante do sofrimento da morte, em meio a dores
e a exaustão pela crucificação, talvez no momento mais difícil da sua vida, enquanto esteve aqui na terra, certamente esse era um momento de dor, de sofrimento para o nosso mestre. De repente surge mais uma súplica. Escuta-se naquela cena triste um grito de alguém que buscava a graça divina, que buscava o socorro de Jesus. Apesar de todo o sofrimento, de dor, de exaustão, de estresse, Jesus ouve. Crucificado entre dois criminosos, enquanto um o provocava e blasfemava contra ele, outro o reconhece como Deus, como aquele que não merecia estar ali naquele momento, naquela cruz, entre dois ladrões. Também reconhece que estava ali, próximo a ele, alguém que poderia lhe dar vida, alguém que poderia mudar a sua história mesmo no último momento de vida. Reconhece-o como rei e senhor de um reino. Aquele homem, ele grita como um último grito de esperança de alguém que estava sofrendo a punição pelos seus crimes, pelos seus erros, pelo seu modo de vida. Ele olha para Jesus e grita: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O criminoso pede para ser lembrado àquele que nunca esquece. Jesus não esquece daqueles que clamam por Ele. Jesus não esqueceu, Ele lembrou-se dos pobres, Ele lembrou-se dos cegos, Ele lembrou-se dos pecadores, dos enfermos, das prostitutas, dos desonestos, dos bons, dos maus, de mim, de você. Naquela hora, o criminoso clamou por salvação. Naquela hora, o criminoso clama por esperança. Naquela hora, o criminoso clama a Jesus: lembra-te de mim, mestre. E escuta dele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus responde a todo aquele que clama. Qual o seu clamor nessa hora? Qual o seu clamor hoje? Qual o seu clamor nesses dias? Enquanto você escuta a próxima música, eu quero te convidar, aonde você estiver, dar o seu grito a Jesus, orar a Jesus, porque Ele escuta todas as suas ovelhas. Estava só e em prisões, o mundo me segurou. Tão frio me tornei, me cobri de vergonha.
Chegamos a um momento importante da crucificação de Jesus, na realidade, os momentos que antecedem a morte dele. É nessa hora que a Bíblia descreve em Mateus 27, a partir do 45 e 46, o seguinte: desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? É interessante pensar que nesse versículo 45, quando fala da hora nona, da hora sexta até a hora nona, está falando do meio-dia até as 3 horas da tarde. E a Bíblia descreve que havia trevas nesse momento. E é essas 3 horas da tarde, quando Jesus clama por Deus, falando: Deus meu, por que me desamparaste? Eu quero que você pense comigo aqui o porquê dessas trevas nesse momento tão importante. Se a gente for estudar, a gente vai ver e perceber que, na realidade, o que estava acontecendo era que todo o pecado do mundo, lembrando que Jesus trata-se do segundo Adão, aquele que não pecou e que nunca errou, mas nesse momento, todo o pecado do mundo, que tinha acontecido antes dele, que aconteceria depois, hoje, os meus, os seus, os nossos, estavam recaindo sobre ele. É por isso que a Bíblia descreve esse momento de trevas. É por isso que a gente descreve esse momento de profunda angústia de Jesus. Ele recebendo todos os pecados de todas as pessoas num único momento. E é interessante a gente pensar que é nesse momento que ele sente alguma coisa diferente, algo distinto de tudo aquilo que ele viveu, experimentou ao longo de toda a sua vida. Parece que ele não consegue enxergar a presença de Deus ali junto com ele. É por isso que ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Parece que eu estou sozinho aqui, não tem ninguém comigo. E eu quero pensar com você, isso acontece por conta do pecado. O pecado não o dele, porque ele nunca pecou, mas o pecado de todos nós. O nosso pecado que nos afasta de Deus. O pecado que faz com que tenhamos essa percepção de que Deus não está ali conosco, não está ali nos acompanhando, nos apoiando, nos sustentando, nos fortalecendo nesse momento. É isso que Jesus sente. E um pouco mais adiante, alguns versículos depois, o texto do Evangelho de Mateus descreve que em um último brado ele entrega ali o seu espírito. É incrível, mas é esse o momento em que Jesus sente o peso do pecado sobre ele. É nesse momento que ele sente, na realidade, aquilo que talvez eu e você sintamos quando pecamos. Talvez hoje você esteja passando por um momento de extrema angústia, dificuldade. Vivemos um tempo complicado, diferente, único, singular. A gente nunca teve que ficar confinado, nunca tivemos que ficar isolado e ainda por cima lidando com as nossas emoções, nossos sentimentos e escolhas. Mas a verdade é que talvez você esteja se sentindo assim também. Meu Deus, cadê você? Por que me abandonou? Eu quero te dizer que Jesus é a resposta para essa sua pergunta. Ele já passou por isso para que você não precise experimentar esse distanciamento de Deus. Ele já sofreu essa pressão, essa angústia que talvez você esteja hoje sentindo. Eu quero te convidar a se voltar ainda mais para Jesus nesse tempo de crise, de luta. Talvez quando você se sinta isolado, sozinho, eu quero convidar você a clamar por Deus, porque foi isso que o segundo Adão fez. Diferentemente do primeiro Adão, que se escondeu de Deus quando pecou, o segundo Adão, que não pecou, quando sentiu que existia alguma distância de Deus, ele decidiu clamar pelo Senhor, clamar pela presença dEle na sua vida. Faça isso nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca, sai.
No Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28, diz assim: mais tarde, sabendo então que estava tudo concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Jesus disse: tenho sede. Jesus estava ali ainda, né, nos seus minutos finais de vida humana, mostrando para a gente que sim, ele era homem e ele era Deus. E o lado humano de Jesus, a natureza humana de Jesus ainda possuía alguma necessidade física, ele ainda possuía sede. Essa sede iria logo se terminar, porque ele de fato ia morrer fisicamente, mas juntamente a essa sede que Jesus fala ali no final, nas suas palavras finais, tem a sede do lado divino de Deus. Então, o lado humano de Jesus tinha a sede de água mesmo, mas o lado divino de Jesus, a natureza divina de Jesus, tinha também sede. E que sede é essa? Era a sede de ver a sua humanidade redimida, de ver pessoas transformadas. Aquele sacrifício naquela cruz foi por conta dessa redenção. Então, essa sede de Deus, ela permaneceria. A sede da natureza humana de Jesus cessaria, mas a sede de Deus por ver a sua criação, por ver a sua humanidade redimida, ela continuaria, ela perceberia. Então, o que essa palavra, tenho sede, pode nos ensinar hoje? Pode nos encorajar a também nós termos sede de Deus. Jesus morreu naquela cruz, ele com isso concretizou um plano de redenção divina, um plano de sede dos céus pela sua criação, de sede de Deus pela sua criação, e hoje nós temos a chance de nos encontrarmos com Jesus, de restaurarmos a nossa vida e de vivermos uma vida na qual nós tenhamos sede de Jesus, sede da sua palavra, sede da sua essência, sede de nos tornarmos semelhantes a Ele. Tenho sede. Que essa frase de Jesus naquela cruz, que essa frase de Jesus lá no Gólgota possa ecoar, atravessar os séculos, chegar à nossa mente, ao nosso coração, e que hoje nós possamos nos apresentarmos diante de Deus e dizermos a Ele: Deus, Senhor, obrigado pelo teu sacrifício, hoje eu tenho sede de Ti. Sou filho teu,
Finalmente chegou o momento em que a morte de Jesus estava próxima. Ele teve sede, pediu para beber algo e tinham dado para ele vinagre. E o texto de João 19, versículo 30 diz assim: tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Naquele momento, Jesus estava dizendo: tudo o que eu vim fazer na terra para salvar a vida de todos os seres humanos acabou. Tudo o que vocês, como seres humanos, precisavam fazer para conseguir chegar a Deus, para conseguir se salvar, acabou. Estava terminado, estava consumado. Naquele momento, o véu do templo, o véu que separava os santos dos santos, se rasgou, mostrando que aquilo que era acessado somente para alguns, somente para o sumo sacerdote, agora era liberado, estava verdadeiro para todas as pessoas do mundo. Ali Jesus estava cumprindo o papel dele, dizendo: olha, pelo meu sacrifício, pelo que eu fiz, todos vocês têm acesso ao Pai. Todos vocês têm acesso à vida e vida eterna. Ali naquele momento, ele entrega o seu espírito a Deus, ele morre e paga o preço do pecado de todas as pessoas. Ele leva com ele para a morte, ele leva com ele para a tumba o nosso pecado, aquilo que nós deveríamos pagar, mas ele pagou por nós. E ali Jesus cumpre tudo o que ele tinha falado e abre espaço para que você, se você crer no que ele fez, você possa ter a mesma vida que ele teve. Você pode participar desta comunhão que ele teve e tem com o Pai e com o Espírito, comunhão que nós fomos feitos para participar junto com ele. A história de Jesus nos dá uma nova vida, nos dá uma nova esperança e um motivo totalmente diferente para viver. O que eu preciso fazer? Eu preciso crer. Eu preciso acreditar que ali na cruz, naquele momento, Jesus fez tudo o que eu precisava fazer para me salvar. E agora eu tenho um descanso eterno nele. Puro amor, sangue e dor, se entregou por mim.
Dos lábios de Jesus se ouve uma declaração que está no Salmo de número 31, verso 5. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele morre com as Escrituras nos lábios. A última palavra do nosso Senhor é uma palavra que traz segurança a todos aqueles que confiam suas vidas a Deus, que entregam a Deus o seu caminho, o seu destino. É nessa direção que todos nós iremos. Esse é o meu caminho futuro, esse é o nosso caminho futuro, esse é o melhor caminho, está nas mãos do Pai. Diante de todo esse medo que toma conta da humanidade, o medo da morte, a morte muito próxima. No dia que Deus tocar no meu peito e me chamar para o lar eterno, é para esse lugar que eu quero ir. Para as tuas mãos, meu Pai querido. Esse é o caminho que Jesus aponta, esse é o caminho que Jesus nos mostra com segurança. Com segurança, aqui ele diz quem tem o controle de tudo, quem tem o controle de todas as coisas. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele aponta para Deus. E é nessas mãos que eu quero experimentar o gozo da morte, o gozo da vida, a alegria de entrar na vida eterna. E o texto bíblico, ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e continua, diz Jesus, ele expirou, ele morre. Essas são as suas últimas palavras. Entregar o Pai. Aqui não é mais uma morte. Aqui não é mais uma morte para fazer parte das estatísticas de quantos morreram naquele dia. Aqui está uma morte que faria diferença em todas as mortes. Aqui estava uma morte que iria mudar a história da humanidade. Estava ali a morte da morte, estava ali a minha vitória, estava ali a nossa vitória. A morte de Jesus, ela iria iluminar esse caminho sombrio que amedronta tantos, que amedronta todos. Ele é a tocha que traz luz a esse acontecimento. Ele é a tocha que traz luz e nos faz atravessar esse momento difícil e muitas vezes incerto para tantos. Ali estava acontecendo a vitória de todos nós. Jesus morreu para que nas mãos do Pai estejamos todos nós no dia de enfrentarmos a nossa morte. Pai, que nas tuas mãos estejamos todos nós para sempre e eternamente. Amém. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, teu nome, Cristo. Deixaste o céu para buscar-nos, vieste para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus,
Nós te adoramos, Jesus. Nosso Deus que está acima de tudo e de todos, que está acima das nossas preocupações, que levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades e escreveu uma nova história para cada um de nós. Por isso nós te adoramos, Jesus. Eu te adoro, eu te exalto. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia Agora está. o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, teu nome, Cristo. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, teu nome, Cristo. Poderoso esse nome é, teu nome, Cristo. Poderoso esse nome é, teu nome, Certamente você foi muito tocado até agora, você ouviu as músicas, você cantou junto, você ouviu as palavras de Cristo. Toda vez que eu volto a esses textos e relembro das últimas palavras de Cristo, a minha alma é profundamente tocada, mas ao mesmo tempo eu fico muito encorajado de ver a grandeza do amor de Deus e ver como Deus se manifestou de uma forma tão poderosa para nos redimir. Também me impressiona o fato de nós estarmos celebrando não um Cristo morto, mas um Cristo que ressuscitou, está vivo e presente entre nós. Os judeus celebram a Páscoa, eles celebram a libertação, a saída do Egito, eles celebram a promessa de Deus na vida deles, eles celebram a libertação que eles receberam através desse movimento de Deus na vida deles. Nós também cristãos celebramos a Páscoa porque Deus se movimentou na nossa vida. Deus fez um ato grandioso através de Jesus. Deus cumpriu a sua promessa de que Ele, de fato, resgataria toda a humanidade. E nós vimos Deus fazer milagres. Promessa, milagres e libertação. É sobre isso que eu quero finalizar com você. Tudo que você viu e ouviu é um cumprimento de uma promessa. Deus tem promessas para o seu povo. Deus tem promessa para mim e para você. Deus tem promessa para o dia de hoje. E não se esqueça, Ele é um Deus que prometeu, não falha. Tudo que Ele disse, Ele vai cumprir. E Deus tem promessas e planos de paz, esperança e alegria para você.
Deus também faz milagres. Deus ressuscitou Jesus, mas Ele também curou o cego, Ele fez o coxo andar, Ele fez o mudo falar, e Ele está fazendo milagres na nossa vida todos os dias. Eu não sei qual é o milagre que você está precisando hoje, mas eu sei que se você buscar a Deus, Ele vai responder e agir do tempo certo, do jeito dele, mas Ele vai abençoar a sua vida. Promessas, milagres e libertação. Deus é a única pessoa, através de Jesus, Ele é a única pessoa que pode nos libertar de todo mal, de todo embaraço, de toda dificuldade. O que tem me encorajado muito nesses dias é ter a convicção e a certeza de que Deus está presente, de que Deus vai abrir uma porta, de que Deus vai mostrar uma solução, de que Deus vai abrir os céus todos os dias e enviar o maná para o nosso sustento. Mas, acima de tudo, eu creio que Deus nos liberta do pecado. Deus pagou a nossa conta. O sangue de Cristo vertido na cruz livrou-me de todo o pecado. Então você não precisa ser crucificado de novo. Eu não preciso ser crucificado de novo, porque Cristo já venceu a morte, para que nós pudéssemos e possamos viver a vida. Também quero encorajar você a ser liberto de você mesmo. Cristo nos liberta da gente mesmo, dos nossos pensamentos. É um tempo da gente mudar de mente, é um tempo da gente mudar de coração, é um tempo da gente mudar a maneira como a gente enxerga as coisas e possamos ser libertos do pecado, dos nossos pensamentos, da nossa visão pessoal, para abraçarmos os pensamentos, as promessas, os planos e a visão que Deus tem para cada um de nós. Nesse domingo de Páscoa, eu quero te lembrar que Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. Mas, pastor, estamos passando um momento de tanta dificuldade. É verdade, o momento é delicado, mas Cristo está conosco nesse barco. Cristo está conosco nesse momento. E a sua promessa de vida e o seu movimento de libertação continua presente hoje. A minha oração nesse dia é que você sinta o amor de Deus, que você se renda ao amor de Deus e que você possa descansar nas promessas de Deus para você. Assim como Cristo ressuscitou, todos nós um dia ressuscitaremos. Ele venceu a morte não existe para nós. Nós vamos enfrentar a morte porque para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. E temos a certeza de que estaremos juntos com Ele. O escritor de Hebreus, ele termina a carta dizendo assim: Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus, que por meio da sua morte na cruz é o grande pastor do rebanho. E é por meio do sangue de Jesus que a aliança eterna é selada. Que o Deus de paz lhes dê tudo de bom que vocês precisam para fazer a vontade de Deus. E que Ele, por meio de Jesus Cristo, faça em nós tudo o que lhe agrada. E a Cristo seja dada a glória para todos sempre. Amém. Eu quero orar por você, pedir que Deus cuide da sua vida, do seu coração, que Deus cuide da sua família. E Ele sabe o que você precisa nesse momento. E eu sei que Deus vai chegar até você. E a minha oração nesse momento é por isso. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos juntos olhar para Jesus e buscar a face dEle. Senhor, eu quero orar por cada pessoa aqui. Eu quero orar primeiro agradecendo tudo que o Senhor já fez e faz por nós. Eu quero orar te exaltando, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus vivo, um Deus que a morte não segurou, o único Deus verdadeiro. Nós te louvamos nessa manhã por isso, te louvamos, te agradecemos nesse dia, que a nossa vida toda seja um tempo de agradecimento ao Senhor. Mas também quero orar por cada pessoa que nesse momento está sofrendo. Deus, oramos por aqueles que estão nos hospitais, que o Senhor possa trazer cura, clamamos pela cura. Deus, nós oramos por aqueles que estão passando necessidades agora, que o Senhor abra a porta, ou através de nós, ou movimente outras pessoas, que todos possam receber o alimento, possam ser supridas as necessidades básicas de cada pessoa. Nós oramos, Deus, pelas famílias. Pai, toma conta dos relacionamentos em casa, renova as famílias, que esse tempo de isolamento seja um tempo de esperança, de renovo e de crescimento.
Nós oramos pela tua igreja, pelas igrejas espalhadas no mundo inteiro. Pai, que o Senhor continue levantando homens e mulheres, os teus servos, todas as comunidades do mundo. Que nós sejamos um sinal visível do amor e da graça do Senhor na vida de cada país, de todas as nações. Nós oramos pelos governos, sejam eles os partidos que forem, que todos os governos possam reconhecer a tua soberania, que o Senhor tenha misericórdia dos povos e das nações e intervenha, ó Deus, nos governos, e que os governos sejam governos que realmente ajudem as pessoas. Nós oramos por esta igreja, onde ela está. Obrigado porque somos igreja, e somos o teu povo, e somos um corpo. Continua suprindo, continua abençoando, que o teu Espírito nos visite diariamente, de uma maneira poderosa, e que a glória seja dada sempre ao Senhor. Abençoa cada casa, cada conexão agora, onde cada pessoa está participando deste momento. Que a tua graça, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, o consolo, o mover e a manifestação do teu Espírito Santo seja sobre cada pessoa, sobre cada família, sobre todo o teu povo, espalhado na face da terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus está vivo, Ele ressuscitou, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, sim eu sei, que a vida vale a pena, Cristo vivo está. Deus te abençoe, feliz Páscoa. Seu filho amado.
So heaven is real, and that is a lie. I wanna hear voice of angels above, sing it as on. Hallelujah, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que és digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. O grande eu sou. Quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar y lo oscuro odiar, el valle de huesos ver revivir, cantando unidos. Aleluya, Santo, Santo, poderoso, el gran yo soy, que es digno, poderoso, el gran yo soy.
A Foco é um dos movimentos mais bonitos que nós temos aqui na nossa comunidade. Ela tem impactado e transformado a vida de muita gente. Por isso, nós tomamos uma decisão aqui, fazemos o possível para que a Foco não pare em meio a essa crise. Você pode se juntar a nós e nos ajudar nesse processo. Como? Primeiro, consumindo, solicitando os produtos da Foco. A Mega Store e o restaurante estão abertos e você faz o seu pedido e nós entregamos na sua casa. Segundo, você pode divulgar as campanhas da Foco que estão em andamentos. Estamos arrecadando alimentos, estamos arrecadando equipamentos de segurança para profissionais dos hospitais públicos, estamos confeccionando máscaras para doar à população carente e estamos divulgando pequenos negócios e empreendedores da nossa região. Junte-se a nós, faça parte desse movimento. Terceiro, você pode fazer uma doação para a Foco, doação em espécie, dinheiro. Eu acredito que não vai ser o recurso de poucas pessoas, mas poucos recursos de muitas pessoas farão a diferença. Você está vendo aqui o número da conta? Faça a sua doação, entra agora e faz uma doação generosa para que a Foco funcione. E por último, você pode divulgar esse vídeo, compartilhar nas suas redes, enviar para um número maior de pessoas que você puder. Assim você está nos ajudando a Foco não parar. O amor não pode parar.